Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo. Vamos dar continuidade. Eu já quero gravar esse vídeo e tecer alguns comentários sobre esse prefácio. Esse prefácio, para quem não sabe, foi escrito no ano de 2021, como vocês podem ver aí. E, claro, de lá para cá, muitas coisas foram acrescentadas, então é muito importante a gente ler aquilo que a gente escreveu alguns anos atrás e tecer alguns comentários, atualizar, etc. Apesar que em filosofia não há atualização, há complemento. Em filosofia não se atualiza, filosofia não é ciência. A ideia de atualização só pode ser atribuída dentro do pensamento científico. A ciência, para quem não sabe, recorta aspectos particulares da realidade e tende as possibilidades de atualização. Por exemplo, pode ser que daqui 1000 anos apareça um novo cientista e atualize a física, e aquilo que Albert Einstein produziu no campo da física não seja mais tida como um consenso acadêmico. Isso pode acontecer. Apesar de ter alguns problemas filosóficos no Karl Popper, a ideia de princípio de falsabilidade está totalmente correta. Enfim, não vamos entrar nesse ponto aqui. A gente vai entrar nisso posteriormente. Qual é os limites de todas as ciências, todas mesmo. A gente chama hoje aí, aqui no Brasil a gente chama de ciências exatas, ciências humanas. Na verdade só existe ciências humanas. Isso é um erro. Essa distinção ciência exata e ciência humana. Por exemplo, a sociologia trabalha um aspecto da realidade, que é o aspecto social, que é uma norma cultural criada por Deus, vamos dizer assim. Ou seja, nós não podemos atribuir nenhuma esfera ou nenhum aspecto da realidade fora do poder legislador, do um primordial, do Pai, do Deus totalmente outro. Como sabemos, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, ele vai nos dizer o seguinte, que a criação deve ser vista, claro, eu estou parafraseando, viu, gente? A criação deve ser vista a partir do seu logos, do verbum, ou seja, Jesus Cristo. Então Jesus é o centro. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dentro daquela sabedoria judaica, pegando aqui aquilo que o Olavo chamava de discurso, mito poético, eu lembro muito, quando eu estudei o Olavo, li esse livro, A Teoria dos Quatro Discursos, eu lembrei muito do C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele tem uma frase bem impactante. Para ele, o cristianismo é o mito que se tornou verdade. Eu também estudei um pouco isso aqui é mais para os protestantes. Estudei um pouco do pensamento do Rudolf Bultmann, que foi um teólogo que produziu uma hermenêutica que ele chamou de demitologização ou desmitologização, onde ele diz que a Bíblia precisa ser desmitologizada para o homem moderno ter acesso na sua existência ao impacto escriturístico. Eu acredito que faltou um pouco ali a ele essa percepção do C.S. Lewis, essa percepção, por exemplo, do próprio Olavo, de analisar o discurso mitopoético como uma possibilidade transcendental que é verdadeira, até porque o discurso mitopoético ele vai possuir uma encapse aqui no sentido de se encaixar de modo cinemático. Cinemático significa movimento. Então, a Bíblia, enquanto discurso mitopoético, patentemente vai analogando-se de modo antecipante, ou seja, um consequente, né? É uma consequência, vai se antecipando no discurso retórico, discurso dialético e discurso apodídico, discurso analítico. Então, a Bíblia deve ser trabalhada, por exemplo, na sabedoria filosófica. Por exemplo, esse livro aqui é sobre o Doivre. O Doivre ele escreveu um livro, está em inglês e em holandês esse livro, e eu discordo totalmente dele, onde ele disse que é impossível tirar ideias filosóficas da Bíblia. A Bíblia, para isso, só vai nos dar um aporte cosmovisionário. A gente vai trabalhar aqui o que é cosmovisão para o Doivre, aquilo que ele vai chamar de motivos básicos. Eu discordo disso. Tem um outro teólogo chamado Gordon Clark, que ele vai nos dizer que de fato é possível pegar a Bíblia e tê-lo como axioma e a partir dali tirar ideias filosóficas.
Por exemplo, eu vou escrever um livro posteriormente falando dos 12 vetores eidéticos. Eu vou demonstrar de onde eu tirei isso. Foi justamente da sabedoria judaica, do Antigo Testamento, que é o ponto de partida para a metafísica da filosofia quadrante. Então aquilo que eu vou chamar, eu estou falando sobre isso no meu canal no YouTube, nesse exato momento. Aquilo que eu chamo de os mandatares é a teoria da sufixação ontológica, que é uma síntese entre o Hermann Dovey, Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho, Aristóteles e a sabedoria judaica. Ela necessita de uma a priori, não entenda a priori aqui no sentido kantiano, entenda a priori aqui no sentido de ponto de partida transcendental. Por isso que os 12 vetores eidéticos, que eu vou escrever posteriormente, é na verdade uma fenomenologia transcendental, é uma fenomenologia metafísica transcendental, que me dá o ponto de partida para analisar, por exemplo, a própria teoria dos quatro discursos, a década sagrada pitagórica ferreriana, as leis eternas, as categorias aristotélicas, os aspectos modais e outras teorias ontológicas. Gente, só um adendo aqui. Há uma diferença entre metafísica e ontologia. Vamos pegar aqui o conceito de gênero e espécie. Metafísica entra como gênero, porque ela abarca, ela não fica presa a apenas um esquema sistemático. Apesar da ontologia trabalhar a metafísica, até porque a ontologia é espécie, ou seja, faz parte desse gênero chamado metafísica. Porém, há uma distinção. Metafísica, por ser generalista, é gênero. Ontologia, por trabalhar esquemas sistemáticos, escalonamentos, é espécie. Gênero, espécie. Só fazendo esse adendo para a gente não confundir, viu? Então, vamos ler aqui alguns parágrafos. Eu já li um ou dois parágrafos aqui nesse prefácio. Vamos ler alguns parágrafos aqui que eu acho interessante. Aqui, ó. Essa ideia não era nada nova para o imaginário teologal de João Calvino. O mesmo reverberou toda a tradição agostiniana e clementiana. Calvino disse que o cerne da sabedoria cristã consistia em conhecer a Deus e a si mesmo. Aqui começou o que chamo de filosofia quadrante. Já falei sobre isso. Eu estou com o livro dele aqui, vou pegar aqui o livro de Aristóteles. Só um momento, eu estou com o livro dele aqui, ó. Metafísica. Eu estou relendo esse livro, um livro muito bom. Veja o que ele vai dizer logo no início desse livro. Aqui o livro 1. Logo no livro 1 aqui, não sei se vocês dão para ver aí, tá tudo marcado, ó. Logo no livro 1, ele vai dizer o seguinte, ó. Todos os homens desejam por natureza conhecer. A filosofia quadrante nasce daqui, gente. Ela não nasce do acaso. Isso aqui é muito importante. E ele continua, eu vejo que o Aristóteles continua dizendo a nossa. Um indicador disso consiste no nosso zelo, pelos sentidos. Quais são os sentidos, gente? Visão, memória, inteligência, apreensão. Ele vai dizer, ó, já que para lá do seu uso efetivo, temos em atenção, veja o que está dizendo, a sua própria preservação. Ó o ponto importante aqui. E, acima de tudo, o da visão. Isso aqui é muito importante porque vai dar embasamento para aquilo que eu chamo de terecimentabilidade. O que é terecimento? Aristóteles nos dá a base. O que é tríade do ser? A tripartição do ser. Aristóteles, junto com Hermann Dovey, o seu esquema ontológico, vai nos dar base. Então, a filosofia quadrante, tudo aquilo que eu proponho tem um embasamento. Por isso, eu estou em fase, aí, como você pode ver aí no livro, de fundamentação. Então, tudo que eu digo, conceitos, neologismos, ideias, não nasceu do meio da minha bunda, da minha cabecinha, não. Nasceu de um diálogo intenso com contradição. Essa ideia, pense com a sua própria cabeça, isso é burrice. Mantenha um diálogo com a tradição, com os mortos, como diria Goethe. Vamos colocar sangue nas veias dos nossos mortos favoritos. Eu não tenho saudade, como diria o Olavo, eu não tenho saudade dos meus mortos. Na verdade, eles são os meus amigos. O Mário Ferreira dos Santos é meu amigo, o Aristóteles é meu amigo, o Agostinho é meu amigo. Eles não estão longe, eles estão perto. Ele
o Aristóteles, o Olavo, o Mário Ferreira Santos, Agostinho e todos os grandes filósofos aí são os meus amigos que me ajudam a olhar para a criação de Deus. É um óculos. Por exemplo, eu pego o óculos de Aristóteles e coloco para me olhar a realidade. Eu não estou preocupado em ser um especialista. Você não deve estar preocupado em ser um especialista no filósofo. Esteja preocupado com a criação, ou seja, como o próprio Aristóteles acabou de nos dizer que a visão, ou seja, a sua visão, assuma, como diria o professor Olavo, o conhecimento por presença. Para citar aqui a semântica da filosofia quadrante. Aceite a acatamentabilidade da contemplação amorosa, ou seja, ação de submissão. Vou falar mais sobre isso depois. Ou seja, se submeta à realidade. Por quê? Porque essa criação foi criada para exaltar o Cristo. Lá em Gênesis disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio aí não é indicador de tempo. Não. É verbo. João 1:1. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo se encarnou e habitou entre nós. Esse no princípio, se a gente for pegar aí a palavra hebraica Bereshit, a palavra hebraica Bereshit pode trazer algumas indicações, como por exemplo cabeça, primogênito, primeiro, primazia. E o apóstolo Paulo, conhecendo a sabedoria judaica, ele foi fariseu, né? Então ele conhecia muito bem não só a sabedoria judaica, mas o pensamento grego. Ele escreve a carta aos Colossenses e logo no início, capítulo 1, ele vai dizer que a criação foi criada para exaltar Cristo. Tudo foi feito para ele. Ele é o primogênito. Ele vai citar essas palavras reverberando a sabedoria judaica. Cristo é o primogênito, é a cabeça, é o centro. Então, estudamos filosofia, olhamos para a realidade, observamos enquanto contemplação amorosa, conhecimento por presença, círculo de patência e latência. Círculo de patência é o acatamento, latência aquilo que não está patente, mas está na coisa. Então, quando nós observamos tudo isso aí, observamos com o intuito de analisar a realidade e ver a verdade da criação de Deus. E quando nós vamos estudar filosofia, nós vamos nesse intuito. Dane-se, eu não quero estudar filosofia para ser o bambambão, gostosão, intelectual, não. Estude filosofia para a realidade, a criação de Deus se abrir. Ou seja, discípulos da realidade. É o que falta. Eu vejo no Brasil as pessoas estudando filosofia, muitos jovens, muita gente estudando filosofia, e não sabem, não tem a compreensão do porquê estudar filosofia. Para eles, estudar filosofia é ficar mais inteligente. Isso vai acontecer, mas isso é algo periférico. Você estuda filosofia não para ficar debatendo. Não caia nessa, isso é idiotice. Estude filosofia para que essa realidade se abra. Para que a criação de Deus se abra para você. E nós busquemos a verdade a todo custo. E dane-se. Dane-se. Quem acha que a gente está sendo contrário, anti alguma coisa. Dane-se. A verdade é mestra. Eu sou, como diria Aristóteles, sou amigo de Sócrates. Mas sou mais amigo da verdade. E a verdade é o quê? Para citar aqui o quadrante. Segundo e terceiro princípio. A verdade é uma correlação entre o sujeito cognoscente e a realidade conhecível. O próprio Aristóteles, no livro Categorias, ele vai nos dizer: se desaparecer a realidade conhecida aí fora, aquilo que o Kant vai chamar de nominal, que para ele é incognoscível, ou seja, é impossível de conhecer, ele está erradíssimo aqui. Mas vamos citar aqui o conceito dos kantianos. Se a realidade nominal desaparecer, desaparece o eu cognoscente, o eu que conhece. Mas se o eu cognoscente, o eu que conhece, desaparece, a realidade continua existindo. Porque na simbólica do quadrante, a realidade é superior ao eu outro. Então, fugimos desses princípios modernistas de autonomia, de colocar o eu como centro. Não, você não é o centro. Sua visão, ao acatamentabilizar o mundo das coisas, deve estar posta aí e assumir uma submissão diante dessa realidade criacional. Então, veja o que eu digo mais. Ó. Por conseguinte, futuramente me dedicarei a pensar Calvino fora da teologia. E eu já fiz isso. Escrevi um livro
terceiro volume da Filosofia Quadrante, que eu vou publicar também. Vamos continuar lendo aqui, ó. Entretanto, o livro que está em suas mãos é o primeiro fundamento da Filosofia Quadrante, de fato é, a perspectiva da Iverdiana. Para tentar superar todas as minhas influências filosóficas e ter autonomia, isso é totalmente compreensível, é o meu filosofar, a minha voz, é aquilo que eu chamo de filosofar como reação. Todos nós temos uma reação, uma autonomia relativa, não absoluta, como colocam os modernos, né? Então, haverei de mostrar-me para os meus leitores quem são os autores que influenciam, e o primeiro é o filósofo holandês Herman Doiver. Não vou esmiuçá-lo como fizeram Causby, Spy e Josué Heschel. Esses são 3 autores que escreveram introduções ótimas ao pensamento do Doiver. Então, a minha perspectiva, o meu intuito com esse livro não é introduzir o Doiver. Na verdade, é filosofar a partir da filosofia quadrante, dialogando com Herman Doiver. Então, aqui eu digo, ó, entre outros, não sou especialista em ninguém. Isso deve ficar claro, eu não sou especialista no Mário Ferreira dos Santos, no Olavo, no Doiver, no Aristóteles. Não sou especialista em nenhum desses autores. Sou especialista em Anderson Teixeira, sou especialista na filosofia quadrante. Isso sou especialista, eu sei tudo disso. Tudo da filosofia quadrante eu sei. Agora eu não sei tudo do Doiver, do Mário, do Olavo. Compreenderam? E para terminar eu digo o seguinte, ó. A filosofia quadrante está no início de sua empreitada filosófica. Isso é um ponto muito importante. Uma galera fica me criticando, você é muito novo para propor uma filosofia. Eu sei muito bem disso. Ela está no início. Eu penso daqui 30, 40 anos. Tanto que se um dia eu entrar para o debate público, vai ser para quebrar tudo. E isso vai ser daqui 30, 40 anos. Não tem nenhum intuito. O que você acha da política? Observe que eu tenho meu canal, escrevo livros e eu evito falar, por exemplo, de política. Por quê? Porque eu não tenho ainda um arcabouço. Então, daqui 20 anos, 25 anos, eu terei um arcabouço. Aí eu vou poder opinar sobre questões da política do dia, e etc. Então, nós não devemos ser ligeiros nisso, né? O Olavo dizia isso, voto de pobreza em matéria de opinião. E eu tô seguindo esse conselho do Olavo. Então eu tô na fase fundamentativa, vou fundamentar tudo. Para daqui 20 anos, quando eu falar uma opinião em relação à política, eu ter todo o embasamento. Aí o fulaninho, o ciclano que vinha me criticar, cai do cavalo. Aconteceu isso com o Olavo. A galera criticava as opiniões políticas do Olavo em relação a algum tema, a um tema ordinário do dia. Caiu do cavalo, por quê? Porque ele estava embasado no seu sistema filosófico. Compreenderam? Então, não sejam ligeiros a criticar filósofos quando ele dá uma opinião sobre algum assunto. Então, terminando. A filosofia quadrante está no início de sua empreitada filosófica e espero que nas próximas décadas, se o Deus Triuno me permitir, ela se torne relevante. Quero tentar produzir algo novo. Porém, não há inovação sem beber da relevante tradição filosófica. Qualquer pessoa que se julgar inovador e não olhar para os pertinentes da tradição filosófica do passado em diálogo intenso, se frustrará. De fato é isso. Espero que, ao ler esse trabalho, você e eu venhamos filosofar juntos. Olhe para a realidade do ser enquanto ser, conceito aqui aristotélico, né? Essa ideia do ser enquanto ser. Claro, também apareceu em Pitágoras, Platão, mas é o Aristóteles que populariza essa conceitualização, né? Ser enquanto ser. Essa mesma realidade ontontológica que alguma coisa há em unidade, diversidade, ontotrinitatis. Aqui eu citei, nessa fase aqui, eu citei o Aristóteles, o Olavo, o Mário Ferreira dos Santos. Né? A primeira tese, né? Alguma coisa. Eu vou falar muito ainda do Mário. O Mário é muito importante. Nos próximos vídeos ou áudios eu vou falar sobre isso aí, ó, prefácio à segunda edição. Esse aqui é muito importante, esse prefácio. Esse prefácio aí eu escrevi depois que eu já tinha um tempo estudando o Olavo. Né? O primeiro prefácio ainda eu estava no começo, foi em junho de 2021. Mas no prefácio da terceira edição, que foi em 2023, eu já tinha uma certa semelhança, o Olavo era um amigo mais próximo das ideias da filosofia quadrante. Então, eu vou falar alguns pontos importantes aí e vou chamar o Olavo para o debate, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.